É uma curiosidade que chamou a atenção de todo mundo, né, Matheus e Lê? A gente viu isso já em outros depoimentos também, mas muito se falava e muito era expectativa para esse discurso hoje, para esse depoimento hoje do Tarcísio lá também. Atendeu a expectativa do ex-presidente de aliados nesse sentido, Lê? O Jair Bolsonaro, ele está acompanhando com muita atenção, porque, claro, ele é réu, nesse caso, é o nome dele que está ali em jogo, a integridade dele, é o futuro dele, né? Então, sim, ele estava acompanhando com atenção, atendeu a expectativa dentro do fato de que era, como o nosso colega Ricardo Couto definiu, uma espécie de teste de fidelidade do Tarcísio para o Jair. Então, era o mínimo, o entendimento era o mínimo que o Tarcísio tinha que ter feito. E isso porque existe toda uma outra questão política que aí sai um pouco dessa história do processo do golpe, mas dentro dessa questão do processo, o Tarcísio ele precisava deixar claro que ele nunca ouviu o Jair Bolsonaro falar nada sobre tentativa de golpe, sobre a abolição do Estado Democrático de Direito. E ele fez isso, ele cumpriu esse papel. Dito isso, é importante destacar também que o Tarcísio e o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, e que é um agente político muito importante, um dos maiores players da política aqui no Brasil, os dois, eles deram a senha para a classe política, oficialmente. Foi isso que eu escutei agora de manhã nas conversas que eu estava tendo sobre esse julgamento, sobre esses depoimentos. Assim como o Tarcísio, o Ciro Nogueira prestou depoimento e foi na mesma linha, falou, olha, nunca ouvi nada, o Jair Bolsonaro sempre foi muito preocupado com o futuro do Brasil, mas ele não falou nada em relação a golpe. O que o entorno do Jair Bolsonaro entende é um recado do universo da política para os políticos, porque sai um pouco da questão de militar, de general, de coronel, prestando depoimento e traz para a classe política o que a partir de agora, qual que vai ser o nosso discurso aqui para frente. Oficialmente é isso, porque eles não tinham se manifestado, não vinham falando oficialmente sobre as ações contra o Jair, porque é um processo que está correndo e é normal que as pessoas esperem que as partes não saiam falando, que as testemunhas também não saiam falando e falar em juízo. Foi o que eles fizeram, o recado para a classe política tá dado, a senha foi ligada e agora a ordem é sigam esse caminho, Natália. Eu perguntei aqui se atendeu às expectativas do ex-presidente. Acho que a Mônica Bergamo ouviu ali do quarto andar e ela conseguiu conversar agora há pouco com o ex-presidente Jair Bolsonaro e já trouxe na coluna dela a resposta. Bolsonaro diz que Tarcísio foi preciso e conciso em depoimento do STF. O ex-presidente gostou do depoimento que o governador de São Paulo deu ao STF agora cedo, destacando então que ele foi preciso e conciso e também negou que estivesse esperando uma atitude diferente do governador, em que ele confrontasse o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E até citou aqui, mude de fonte, escreveu Bolsonaro em uma mensagem para Bergamo, isso porque mais cedo ela escreveu uma coluna destacando também que aliados do ex-presidente estavam esperando ali um pouco mais de embate do Tarcísio com o ministro Alexandre de Moraes, que no caso nem fez perguntas também, Josias. Queria uma primeira avaliação sua desse depoimento do Bolsonaro. Passou no teste de fidelidade esse depoimento do Tarcísio para com o Bolsonaro, Josias? Ele fez o jogo, né? Ele fez o jogo do Bolsonaro. Do ponto de vista jurídico, isso tem pouquíssima serventia. A inutilidade do depoimento do Tarcísio, em termos processuais, ficou evidente no desinteresse do procurador-geral, Paulo Gonet, do próprio relator, o ministro Alexandre de Moraes. Ambos não se interessaram em fazer perguntas ao Tarcísio de Freitas. O Tarcísio está a caminho de 2026, então ele está pagando um pedágio salgado ao depor como testemunha do Bolsonaro no Supremo. E ele faz isso mesmo sabendo que talvez esteja enfeitando a sua biografia com o golpismo a troco de nada, porque o Bolsonaro está flertando com a hipótese de excluir o Tarcísio do seu testamento político. Está cogitando adotar uma opção dinástica, escolher ali a Michele, o Eduardo Bolsonaro como vices, para lá na frente, quando a candidatura dele estiver evidentemente descartada pela Justiça Eleitoral, ele converter uma pessoa da sua família em candidato à presidência, né? Agora, para o Tarcísio, não é bom politicamente, porque pior do que o bolsonarismo primário é o bolsonarismo inocente do governador de São Paulo.
esse bolsonarismo que aceita todas as alegações do Bolsonaro a seu próprio respeito. E nessa ação penal sobre o golpe, isso inclui concordar com a tese de que tudo que está na cara não passa de uma conspiração do sistema contra um democrata injustiçado. Então, a disfarçatez criminosa do Bolsonaro e o sucesso dessa disfarçatez entre os bolsonaristas primários, mais toscos, isso já nem assusta mais, porque é natural que aquelas pessoas que rezaram para pneu, pediram intervenção militar na frente de quartel, é natural que essa gente trate o mito como um perseguido político. Agora, espanta mesmo é quando o Tarcísio de Freitas, esses seus apoiadores do Centrão, entre eles o Ciro Nogueira, que também prestou depoimento hoje, quando esses personagens, intimados pelas circunstâncias a escolher entre o Bolsonaro e a democracia, eles fazem uma opção preferencial pelo cinismo. Todos eles sabem, a direita nacional sabe, que hoje o Bolsonaro, para eles, vale mais na tranca do que solto. O próprio Valdemar Costa Neto disse, aliás, numa entrevista a nós aqui no UOL, ele vaticinou, se for preso, o Bolsonaro elege um poste de dentro da cadeia. A questão agora é saber se essa hipotética eletricidade do futuro preso se vale um curto-circuito de um indulto que o Tarcísio teria que se comprometer a assinar caso chegasse à presidência da República. Então estamos diante desse quadro. Para o Bolsonaro, o Tarcísio cumpriu ali o papel e para o Tarcísio é muito ruim. Juridicamente, testemunhas como o Tarcísio têm uma serventia nula para o Bolsonaro. Essa desconversa toda, não ouvi nada sobre golpe, estava tudo normal, ele estava amuado lá no Palácio da Alvorada. Isso não apaga os fatos, não apaga as provas que foram recolhidas pela Polícia Federal. E politicamente, esse conservadorismo hipoteticamente sensato, representado pelo Tarcísio, está beijando a morte sem a garantia de que o nome do governador vai estar no inventário político do Bolsonaro, que é hoje um futuro presidiário, né? Então, cumpriu o papel que o Bolsonaro desejava, agora paga um preço, Natália, o Tarcísio está pagando um preço, e não é um preço barato, não, ele paga um pedágio sem saber se vai ser produtivo para ele, se vai dar lucro político para ele, porque o Bolsonaro até aqui não se comprometeu com o Tarcísio. Queria te ouvir também sobre isso, Lê, até um pouco do clima desse depoimento hoje. O que tinha ali de sinalização, de ambientação ligada a 2026 na fala de Tarcísio hoje? O Tarcísio cumpriu o papel dele dentro daquilo que era esperado, que era o mínimo que ele deveria fazer, né? Mas ao longo da manhã eu fui conversando com pessoas para entender como que elas estavam avaliando isso, pessoas do entorno do Jair, tenho conversado muito com pessoas do entorno do Tarcísio também. A colocação que eu tenho ao fim desses depoimentos Tarcísio cumpriu o mínimo que ele deveria ter cumprido, mas ele não vai ser o candidato da família em 2016 para a sucessão presidencial. Tarcísio não será esse candidato. É uma coisa que está, neste momento, até agora, está cravada por pessoas, por fontes muito próximas do Jair e do Kassab também, mas por dentro da família é isso que eu tenho para trazer. Por quê? O que eles colocam esse depoimento, no mínimo, é isso que o Josias colocou agora. Juridicamente não faz diferença, mas era a questão política pela qual precisava. Olhando como foi o desempenho de Tarcísio em relação a alguns fatos que são muito importantes para a família Bolsonaro. Tem 3 pontos que, nessas conversas, as pessoas me levantam, que basicamente explicam um pouco este mau humor que define que o Tarcísio não vai ser o candidato. Um deles, por exemplo, é a questão da anistia. Que o Marcos Pereira, o presidente do Republicanos, o Tarcísio é afiliado ao Republicanos. O presidente do Republicanos, ele desde o ano passado, né, ele nunca fez um trabalho árduo pela anistia do 8 de janeiro, se deixou ali o negócio correr na Câmara, enfim. O que me falam o Tarcísio nunca se posicionou para o Marcos Pereira para dizer, olha, se você não fizer um posicionamento público, eu vou sair do partido. Ele nunca usou o peso político que ele tem para fazer pressão sobre o Marcos Pereira, que é o presidente do partido ao qual ele é filiado. Então, que isso pegou muito mal com a família Bolsonaro. Em segundo lugar, tem um outro ponto também, que
O Tarcísio tem um secretariado aí em São Paulo, nunca ninguém nem do secretariado dele fez uma frase contundente para conseguir fazer avançar essa coisa da anistia, para proteger o Jair Bolsonaro ao longo do processo. Enfim, nunca ninguém da equipe política dele fez isso também. O terceiro ponto, ele é mais recente, que nesse ano, há pouco tempo, algumas semanas, o Tarcísio foi para os Estados Unidos e ele não procurou o Eduardo Bolsonaro fazer um café para fazer uma foto, para trazer isso a público. O Ciro Nogueira e o Antônio Rueda fizeram esse movimento. São aliados da família Bolsonaro, presidentes de outros partidos, o Rueda, presidente do União Brasil, o Ciro, presidente dos Progressistas, que agora esses dois partidos viraram uma federação. Enfim, mas são aliados da família Bolsonaro e eles foram para restaurante, sentaram com o Eduardo Bolsonaro, fizeram postagem. Então, que esses pequenos, que o Tarcísio não se colocou claramente fazendo uma defesa da família. E mais um outro ponto dentro disso o Tarcísio também não foi fazer pressão para proteger o Eduardo nessa questão que a gente está vendo agora do inquérito dele correndo no Supremo. Então, quando o Procurador-Geral da República fez um pedido de abertura de inquérito por causa da atuação dele nos Estados Unidos, que também o Tarcísio não se manifesticamente, não foi fazer uma defesa para o Eduardo. Então, ele não se esforçou na defesa do pai, ele não se esforçou na defesa do filho. Por isso, amarrando todas essas pontas, ele, assim, fez lá hoje, cumpriu o papel dele no Supremo. Legal, era o mínimo que ele deveria ter feito, mas ele segue não sendo o candidato da família. E aí entra isso tudo que o Josias estava colocando agora, que existe a possibilidade do sucessor, o nome que Jair Bolsonaro vai apoiar. A gente sabe que para a direita, o ato forte precisa ter o Bolsonaro, pelo menos até este momento que a gente está vivendo, sim, precisa, porque é um político extremamente forte. Neste momento, este nome não é o Tarcísio, pode ser alguém da família, vamos ver isso, está em aberto. É mais ou menos por aí, Natália.